Nesse vídeo, nós vamos falar sobre funções características. Primeiramente, vamos fazer uma revisão sobre números complexos. Um número complexo é um objeto que nós vamos escrever dessa maneira. E, bom, isso é um fato, né? Podemos tomar como uma definição também. Certo? Então, um número complexo é um objeto matemático que se escreve dessa maneira, onde esses dois objetos aqui são números reais, arbitrários. Certo. Bom, arbitrários no sentido de, né, da direita para a esquerda aqui, né? Da esquerda para a direita, obviamente que há uma dependência entre quem são esses coeficientes e quem é o número complexo que eu estou considerando. Eles se determinam mutuamente, certo? O importante aqui é que o usual é identificar enquanto conjuntos, certo? O conjunto dos complexos com o conjunto dos números como o plano cartesiano, né? O espaço vetorial de dimensão 2, certo? E aí nós interpretamos isso daqui, certo? Da seguinte maneira. Então, moralmente, um número complexo é um ponto no plano. Certo? Essa é uma maneira matematicamente rigorosa de se definir, enfim, o que seria o conjunto dos números complexos. É o plano. A diferença é que operações algébricas são lícitas ou estão implementadas nesse conjunto. Certo? A gente sabe que no plano a gente pode somar vetores, multiplicar vetores por escalares, a gente pode tomar o produto escalar, o produto interno entre vetores, né? Mas a gente não tem uma noção de multiplicação de vetores, né? Que pegue dois e leve em um outro vetor, né? A gente tem justamente o produto escalar, que pega dois vetores e associa um número que está ligado ao ângulo formado entre esses vetores, etc. Do produto escalar, que a gente define formalmente uma noção de ortogonalidade entre vetores, e por aí afora, certo? A diferença, então, entre esses dois objetos aqui, enquanto conjuntos, nenhuma. Enquanto operações que estão implementadas ali dentro, aí eles são conjuntos diferentes, porque aqui tem uma operação a mais, que é a multiplicação de vetores. Então, se Z e W são números complexos, definimos o produto entre Z e W, denotado
pela concatenação dos símbolos, assim como a gente faz para números reais. Então definimos via, então quem é este elemento. O jeito legal de fazer é operar da mesma maneira que operaríamos com números reais. E no final a gente vai ver qual é o vetor correspondente, certo? Então o meu z é um certo, vamos simplificar as coisas aqui, ele é um certo z1, z2, e o meu w é um certo w1, tá? Vou tomar cuidado aqui, isso não é um ômega, né? Não tem nada a ver com o espaço amostral aqui, é um wzinho, tá? Então o meu w se escreve como um certo número real, certo? Multiplicado pelo vetor cujas coordenadas são 1 e 0, e um outro número real multiplicado por esse símbolo aqui, que eu posso interpretar como sendo o vetor cujas coordenadas, o vetor do plano, obviamente, cujas coordenadas são 0 e 1. Então essa representação aqui pode ser lida dessa maneira. Tá? Então o meu z é um certo z1 mais i z2, e o meu w é um certo w1 mais i w2. Tá? Tem que cuidar aqui porque o i anteriormente a gente estava utilizando para indexar, às vezes, termos de sequência, principalmente dentro de somatórios, e agora ele não representa isso, certo? Ele é a unidade imaginária e a gente vai ver. Eu poderia definir ele como a raiz de menos 1, mas de acordo com essas regras aqui, ele vai ser a raiz de menos 1. Tá? Então aqui eu uso a propriedade distributiva, tá? Z1W1 mais IZ1W2 mais IZ2W1 mais I ao quadrado Z2W2. Então eu fico com... acho que eu menti, né? Eu preciso definir que I ao quadrado é menos 1. Tá? Senão eu não consigo... Eu estou fazendo as coisas pela via intuitiva, que é sair multiplicando as coisas de acordo com a regra distributiva, né? Eu poderia fazer formalmente e daí eu chegaria que o I ao quadrado vale menos 1. Mas vamos momentaneamente tomar isso como algo que a gente está definindo, e depois a gente chega no vetor correspondente, e a partir daí o fato de que I ao quadrado é menos 1 também vai ser decorrência dessa nova definição. Tá? Então a parte real desse novo vetor que eu obtive multiplicando esses dois camaradas aqui, a parte real é Z1W1 menos Z2W2, certo? E a parte imaginária, então também vou agrupar termos aqui, é I que multiplica Z1W2 mais Z2W1, tá? Então, isso seria chegar no vetor ZW, né, por uma via intuitiva, como eu disse. Mas então esse vetor, na verdade, eu poderia definir ele, né, pulando esses passos aqui, como sendo aquele cara que tem componentes, né, isso é um vetor do plano, afinal, então ele tem componentes Z1W1, Z2W2, desculpa, Z1W1 menos Z2W2 e Z1W2 mais Z2W1. Certo? Então eu poderia definir assim, e a partir daqui seria um exercício verificar que as propriedades distributivas, etc., todas essas propriedades valem. Tá? A gente não pensa muito, né, nesses termos. Na escola, quando a gente aprende números imaginários, a gente sai fazendo as contas aqui com a propriedade distributiva e simplesmente assume que o I é a raiz de menos 1, certo? Então I ao quadrado é menos 1. E se eu proceder dessa maneira e depois tentar descobrir quem é o vetor do plano correspondente ao número complexo que eu obtenho mediante essa multiplicação, eu vou chegar nesse vetor aqui. Tá? Mas eu poderia simplesmente dizer que se eu pego um vetor Z1, Z2, W1, W2, eu defino a operação de multiplicação como sendo aquela que
combina esses dois vetores para obter este novo vetor, a partir daqui o i vai ser a raiz de menos 1. Tá? Então, essa é a maneira indireta de fazer. O importante é ter em mente né, que valem as regras de multiplicação, soma, etc. Da mesma maneira que com números reais. O que a gente ganhou algebricamente foi a possibilidade de extrair raízes de números negativos. Moralmente é isso. Vou indicar aqui então, né, em azul está a parte real e em vermelho está a parte imaginária deste camarada. Tá? A parte imaginária, na verdade, eu até vou tomar esse cuidado aqui. A parte imaginária não inclui o i, tá? A parte real e a parte imaginária são ambos números reais. Tá? Então, moralmente é isso aqui. Então, vou botar como um fato aí, quem sabe, sabe, quem ainda não viu pode tomar isso como uma definição, tá? Isso aqui seria a identidade de Euler. Que diz que E na i x, quando x é um número real, tá? Vou especificar isso ao final, isso daqui nada mais é do que o cosseno de x mais i seno de x. Tá? Então, para os fins aqui do que a gente vai trabalhar, não tem por que investigar muito, né, qual é a intuição por trás disso, o que quer dizer E elevado a um número imaginário, a gente pode tomar isso como uma definição, se quiser. Então, claramente isso é um número real, isso é um outro número real, então essa é a parte real deste número e essa é a parte imaginária desse número. Tá? Isso vale para x real. Tá? Tem que cuidar, né? As operações de exponenciação não funcionam analogamente àquilo que a gente está acostumado para números reais. O que dá para fazer é somar e multiplicar como se fossem números reais. Mas tirar raízes, esse tipo de coisa, né? As propriedades algébricas estão um pouquinho mais enriquecidas, por assim dizer. Tá? Moralmente, isso aqui quer dizer o seguinte, tá? Então, vou desenhar só essa parte aqui do círculo unitário. Então, imaginar que aqui está o número 1, que é um número real puro, e o número imaginário, a unidade imaginária pura. Tá? A unidade imaginária, isso é um número imaginário puro, desculpe. A gente tem, né, para números imaginários, né, uma noção de valor absoluto de módulo, que é simplesmente a norma euclidiana. Eu vou usar z, né, para ficar de acordo, já que eu peguei o x para ser um número real. Então vou botar z aqui. Tá? Então, o módulo de um número imaginário nada mais é do que a norma euclidiana desse número imaginário visto como um vetor no plano. Tá, deixar assim. E a noção de complexo conjugado a gente vai usar depois também, já vou escrever aqui. Isso é refletir no eixo das abscissas. Tá? Então, se o meu z está aqui,
aqui está meu complexo conjugado do Z. Tá? Não tem nada a ver com média amostral. Tá? Poderia usar outra notação para distinguir, mas essa aqui é bem usual. Tá? Então, juntando... Bom, isso aqui agora a gente não vai usar, mas juntando isso daqui com essa definição, a gente vai ver, a partir daqui, que o valor absoluto, o módulo ou a norma euclidiana de um camarada cuja parte real é um cosseno e cuja parte imaginária é um seno, necessariamente esse módulo aqui tem que ser 1. Né? Bom, vai ficar meio ovalado aqui, meu desenho não está o melhor possível. Tá? Isso aqui era para ser um círculo perfeito de diâmetro 2, né, de raio 1. Então, o meu E na IX é um camarada que mora aqui. Tá? Vou desenhar assim. Tá? De fato, qualquer número imaginário, a partir daqui a gente visualiza isso, né, pode ser escrito como uma constante positiva, que depende, obviamente, do número que eu estou considerando, vezes um termo dessa, né, um número complexo dessa forma aqui, né, que seria você pegar a direção na qual ele aponta e dilatar ou contrair né, para obter um vetor em qualquer lugar do plano. Tá. Então, o que eu acabei de falar é que, para um camarada desse tipo, vou botar um quadrado aqui, tá? Fica cosseno, opa, vou botar por fora, de x ao quadrado mais seno de x ao quadrado. Então, né, trigonometria, isso aqui dá 1. Tá? Então, quando eu percorro números reais x e olho para esses números complexos dessa forma aqui, o que eu estou fazendo é percorrer esse círculo. Tá? Então tem uma periodicidade e etc. Nós não vamos nos preocupar com isso. Né? Claramente a periodicidade vem daqui. Né? Então quando eu ando x eu estou basicamente dando voltas aqui nesse círculo unitário. Tá, então acho que de cabeça assim era isso que a gente precisa, que a gente vai precisar, né, em termos de números complexos aí para estudar funções características. Maravilha. Seguimos o barco. Então, uma variável aleatória complexa é uma que se exprime na forma x igual a x1 mais i x2, onde obviamente x1 e x2 são também variáveis aleatórias. Então uma variável aleatória complexa na verdade é um vetor aleatório, tá? Se eu identificar números complexos com pontos no plano. Se x é uma variável aleatória complexa, tal que a esperança do módulo de x é finita, então definimos a esperança de x como sendo a esperança da parte real de x, né, mais a unidade imaginária multiplicada pela esperança da parte imaginária de x. Tá? Essa condição aqui
ela vale se e só se a esperança do módulo de x1 é finita e a esperança do módulo de x2 da parte imaginária também. Tá? Então eu poderia exigir isso aqui ao invés disso, assim fica mais resumido. Tá? Notem, aqui eu estou falando do módulo do número complexo, então isso aqui é a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, e aqui eu estou falando do valor absoluto do módulo de uma variável aleatória real. Então, bom, eu poderia identificar isso com um número complexo cuja parte imaginária é zero, é nula, e aplicar a fórmula vai dar a raiz de x ao quadrado, de x1 ao quadrado, que é o módulo de x1. Tá? Ou eu enxergo isso simplesmente como o módulo de um número real. Tá? Bom, de uma variável aleatória real. Né? Eu não sei o que eu acabei de falar agora há pouco, mas isso não é o módulo, né? Isso que está aqui não é o módulo de um número complexo, e sim o módulo de uma variável aleatória complexa. Tá? Então, isso aqui, né, da maneira que está, se eu identificar o número complexo com o vetor do plano, o que eu vou obter é que a esperança de um vetor no plano simplesmente é o vetor com as esperanças. Tá? Fazendo aquela identificação. Então é a definição natural aí. Tá? Eu posso dizer que pensar em termos do plano aqui ajuda para deixar as coisas bem definidas, mas na hora de operar, fazer conta, etc., é melhor trabalhar com essa notação de números complexos aqui, em particular porque a propriedade distributiva da multiplicação funciona naturalmente aqui, e aqui é mais difícil de enxergar. Tá? Então, é isso aí. Variáveis aleatórias complexas nada mais são do que vetores aleatórios de dimensão 2, mas a gente não enxerga eles desse jeito, e nós temos uma definição de valor esperado para tais variáveis aleatórias complexas, né, simplesmente tomando o valor esperado da parte real e da parte imaginária e, né, construindo o número complexo correspondente. Tá? Vetorialmente, isso significa que a esperança entra no vetor. Tá? Entra para dentro dos parênteses do vetor. Acho que agora sim estamos prontos para definir a função característica de uma variável aleatória, etc. Acho que aqui vale a pena falar, dependendo da literatura aí onde vocês forem, aquilo que nós chamamos de função indicadora de um evento pode ser, em alguns lugares, chamado de função característica de um evento, ou função característica de um conjunto. Tá? Tem uma certa sobreposição aí de linguagem, e dependendo do livro, né, vocês vão encontrar uma coisa ou outra, e isso que nós estamos chamando de função característica daí teria outro nome, né? De fato ele é algo muito parecido com uma transformada de Fourier, para quem sabe o que é isso. Tá? Eu estou seguindo aqui a terminologia mais comumente utilizada na literatura de probabilidade. Tá? Então aquela função que vale 0 ou 1, dependendo se determinado evento ocorreu ou não, aquela é a nossa função indicadora do evento. E a função característica é essa daqui. Tá? Vou escrever. Então, seja x uma variável aleatória. Tá? Real, tá? Então vamos deixar bem claro aqui, já que nós acabamos de definir variáveis aleatórias complexas, estou falando de real. Tá? Isso é uma variável aleatória real. Definimos a função característica
tá falhando a minha caneta aqui, característica de x, tá? Então é isso que eu estou definindo, função característica, opa, de x, como sendo a função φ de x, ela é uma função com domínio a reta e o contradomínio os complexos, e ela é dada por φ de x. O argumento que a gente usa aqui normalmente é t, né? Não tem nada de especial, é só a convenção. Isso aqui é a esperança da exponencial de itx. Tá? Dado assim, você bate o olho e diz, parece a função geradora de momentos, que eu já vi em algum momento, né, nos cursos de probabilidade antes de chegar aqui. E de fato, a função geradora de momentos tem mais ou menos a mesma fórmula, mas esse izinho aqui, que aparece na função característica, no caso da geradora de momentos, não está ali. Tá? E isso aqui nada mais é do que, né, de acordo com as definições que a gente acabou de dar, ou com a propriedade da fórmula de Euler, isso aqui nada mais é do que a esperança do cosseno de tx, isso é um termo, e separadamente aqui, unidade imaginária, esperança do seno de tx. Isso está definido para t real. Né? Então, como essa variável aleatória aqui tem módulo 1, né, para qualquer t que eu plugar aqui, isso aqui é um camarada da fórmula cosseno de tx mais i seno de tx. Então o módulo desse cara independe de t, independe da variável aleatória que eu considerar. É sempre 1. Tá? É identicamente 1. Em particular, a esperança do módulo disso é 1, que é finito. Então está bem definido o valor esperado dessa variável aleatória de acordo com a definição que eu acabei de dar. Tá? E, então, né, isso aqui tem módulo finito, de fato, isso aqui tem módulo menor ou igual que 1, isso aqui também tem módulo menor ou igual que 1. Tá? Então, essa daí é a função característica de uma variável aleatória real qualquer. Tá? É uma transformação que pega números reais e leva em números complexos, de acordo com essa regra que eu acabei de escrever aí para vocês. Tá? Sem mais delongas, vamos ver algumas propriedades das funções características. Tá? Teorema. Isso é bem importante. Tá? Vou até indicar aqui. Isso que nós vamos ver são as propriedades, ou algumas propriedades da função característica. Vou denotar por FC1 a seguinte propriedade. Para qualquer variável aleatória x, e para qualquer t real, o valor absoluto, o módulo, né, ou a norma euclidiana da função característica avaliada num ponto qualquer está majorado por 1. Isso, né, vem diretamente daquilo que eu acabei de falar, então esse item na verdade já está aprovado. Tá? Isso aqui vale para qualquer t real. Tá? Poderia quantificar nas variáveis aleatórias aqui também, mas está implícito. Qualquer variável aleatória, qualquer t real, quando eu calculo a função característica daquela variável aleatória e avalio num ponto t, esse negócio aqui vai ter norma euclidiana menor ou igual que 1. Tá? Valor absoluto menor ou igual que 1. Tá? Então isso já está provado, acabamos de ver no slide anterior. Tá? A segunda propriedade é que para qualquer variável aleatória, a função característica avaliada no ponto zero vale 1. Tá? Isso aqui também não precisa ser provado, é direto da definição, porque daí eu vou ter a esperança de e na i tx com t igual a 0, e se a esperança de i na 0 dá 1. Tá?
Claro, ali nós estamos lidando com um número complexo, né? Fica E na I0. Né? Olhando para a fórmula de Euler, eu concluo que necessariamente aquilo ali vale 1. Tá? A terceira propriedade me diz que o complexo conjugado da função característica de qualquer variável aleatória num ponto t, eu posso obter isso simplesmente olhando para o valor da função característica no ponto menos t. Então isso vale para todo t real. Tá? Então, isso aqui, quem quiser, é um exercício. Até para vocês se acostumarem aí a manipular esse tipo de objeto. Tá? Lembrando, né, o complexo conjugado de um número complexo, você daí sim desenha esses camaradas como pontos no plano, e isso aqui representa tomar a reflexão no eixo das abscissas daquele vetor que você está considerando. Tá? A quarta propriedade é a seguinte: a função característica ela é uniformemente contínua na reta. Tá? Eu vou botar então esse uniformemente entre parênteses, para quem não sabe o que é, não precisa se preocupar. É uma função contínua do seu argumento real. Tá? Propriedade 5 diz que se x e y são variáveis independentes, são variáveis aleatórias independentes, então a função característica da soma delas é igual ao produto das funções características. Então isso algebricamente é bem interessante, né? No mundo de variáveis aleatórias independentes, somar corresponde a multiplicar lá no mundo de funções características. Tá? Tem mais propriedades, vamos continuar no próximo slide. A sexta propriedade de funções características é... Vou escrever primeiro, então, a função característica determina inteiramente a função de distribuição acumulada de x. Tá? Então vou escrever isso assim: f de x é igual a f de y, c e somente c, φ de x é igual a φ de y. Tá? Então aquilo que eu sempre falo, especificar um modelo probabilístico, né, no caso univariado, corresponde a especificar a função de distribuição acumulada dessa variável aleatória. Tá? Então, modelos probabilísticos univariados correspondem a funções de distribuição acumulada. Tá? Bom, agora a gente sabe que também correspondem a funções características. Então, se eu quiser, ao invés de especificar o modelo através da função de distribuição acumulada, se eu quiser especificá-lo através de uma função característica, eu posso fazer isso. Porque aquela função característica determina uma única, né, função de distribuição acumulada. Então, né, esse objeto se confunde com um modelo probabilístico univariado. Tá? A sétima propriedade me diz o seguinte: a variável aleatória x, ela tem distribuição simétrica em torno
de zero, tá? Não é simétrica em torno de um ponto arbitrário, tem que ser em torno de zero. Tá? Se e somente se a imagem ou o range da função característica é um número, está contido nos reais. Tá? Então a função característica, a princípio, ela mapeia números reais em números complexos, né? Ela é determinada pela variável aleatória ou pela distribuição da variável aleatória, para ser mais preciso. E esse item está dizendo, bom, se quando você aplicar a função característica, né, que potencialmente te dá um número complexo, mas se quando você fizer né, essa avaliação da função num ponto real arbitrário, você obtiver sempre como resposta um número real, então você sabe que a função de distribuição acumulada daquela variável aleatória é simétrica em torno de zero. Tá? A propriedade 8 de funções características diz que se y é ax mais b, reais, né, o azinho e o bzinho, então a função característica de ax mais b, em qualquer número real, avaliada em qualquer número real t, se escreve dessa maneira. E na i, t, b. Deixa eu ajeitar aqui que esse b ficou estranho. B vezes a função característica de x no ponto a t. Tá claro que isso aqui é a função característica de uma variável aleatória constante degenerada igual a b, certo? Então o fato de que a soma fatora, né, a função característica da soma de ax com b fatora nisso aqui está claro. Então de novidade, realmente, esse item 8 aqui está me dizendo como que o a aparece nessa relação. Tá? Depois a gente vê de onde que isso vem. E essa daqui seria a propriedade mais importante da função característica, ou pelo menos uma de suas maiores utilidades, tá? E tem analogia com algo que a gente sabe lá de funções geradoras de momentos, que é o seguinte. Tá? Se o enésimo momento não central da minha variável aleatória x está bem definido, né? Então isso que essa condição está pedindo, tá? Se isso aqui é verdade, então a minha função característica possui né, pelo menos n derivadas contínuas e vale o seguinte: a késima derivada da função característica num ponto t coincide com a esperança dessa coisa que eu vou escrever aqui. I x na k e na itx. E essa igualdade vale para k indo de 1 até i. No próximo slide eu vou destacar o que acontece quando eu plugo t igual a zero aqui, mas já dá para concluir o que acontece, né? Antes mesmo de escrever, se isso aqui é zero, este objeto vira o número 1, então a exponenciação para k's inteiros funciona bem. Eu sei que agora há pouco eu disse que tem que tomar algum cuidado, mas para k's naturais, desculpa, né, isso aqui distribui o kzinho na exponenciação, e daí o i na k é uma constante, vem para fora, tá? Então com t igual a zero, isso aqui fica i elevado a k vezes a esperança de x na k.
Então está estabelecida uma relação entre a késima derivada da função característica no ponto zero e o késimo momento não central da variável aleatória x. Tá? Então vou escrever isso agora com mais detalhes. Tá? Vamos botar assim, então, função característica 9, linha, tá? Vai enriquecer essa propriedade que acabamos de ver. Tá? Em particular, nas condições do item FC9, a késima derivada. Tá? Não vou definir, né, o que esse símbolo quer dizer. Bom, pelo menos não vou definir por escrito, eu estou dizendo. Isso é a késima derivada dessa função aqui. E a gente sabe que as n primeiras derivadas existem porque é o que o item anterior acabou de nos dizer. Tá? Então essa késima derivada avaliada no ponto zero está relacionada com o késimo momento não central da variável aleatória x, na qual eu tenho interesse. Né? Tá? Então, óbvio que a princípio isso pode parecer excessivo, né? Eu já tenho uma fórmula para calcular, bom, na verdade nós já temos várias fórmulas para calcular valor esperado de variáveis aleatórias. O que está acontecendo aqui é que pode ser, em algumas circunstâncias, que seja menos trabalhoso do ponto de vista de cálculo você obter a função característica, derivá-la, digamos, uma vez e isolar e na x nessa igualdade para descobrir quem é o valor esperado. Tá? Então, acho que talvez um exemplo nos ajude aí a enxergar o que está acontecendo. Então, vamos considerar o caso provavelmente o mais simples possível, que é pegar a nossa x binária, né, assumindo os valores 0 e 1, com parâmetro livre aqui, vou botar um p. P é um número entre 0 e 1, obviamente. Né? Então, a função característica dessa variável aleatória nada mais é do que a esperança da exponencial de I na tx. Podemos interpretar isso aqui como mera notação para aquilo que eu vou escrever agora. Então, a esperança do cosseno de tx mais e a esperança do seno de tx. Tá? Agora, a esperança do cosseno de tx certo? Minha x é discreta. Né? Aqui, na verdade, eu vou estar usando a boa e velha Law of the Unconscious Statistician. Isso aqui é Pzinho multiplicado pelo cosseno de t vezes 1 mais 1 menos Pzinho multiplicado pelo cosseno de t vezes 0. Tá? Então é a soma dessa função aqui, né, com o x aí variando nos possíveis valores de x e ponderado pela respectiva massa de probabilidade. Então o passo intermediário daqui para cá é isso que eu acabei de falar. Tá? Notem, né, o tzinho, embora ele seja a variável livre no argumento da função característica, aqui eu fixei o tzinho e estou percorrendo os x's, tá, para calcular aqui. O t momentaneamente está parado. Cosseno de t vezes 0 é cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. Então aqui fica 1 menos p. Então isso aqui nada mais é do que p vezes
o cosseno de t menos 1 mais 1 menos p. Semelhantemente, a esperança do seno de tx vai ser pzinho que multiplica o seno. Aqui eu botei menos, né? Não é menos, aqui é vezes. Então nem precisa, né? Vamos deixar bonitinho as coisas. Vou mover esse camarada para cá. Ele não está movendo. Não sei. Vamos ver se ele sai aí daqui a pouco. Aqui fica o seno de t vezes 1 mais 1 menos p, o seno de t vezes 0. Então esse termo morre porque o seno de 0 é 0. Esse camarada aqui não existe. Tá? Então, voltando para cá, a função característica de uma variável aleatória Bernoulli com parâmetro pzinho é dada por essa expressão aqui. P, opa, ficou muito para cima. P que multiplica o cosseno de t mais 1 menos p, mais a unidade imaginária que multiplica isso que está aqui. P, seno, vou botar assim, P que multiplica o seno de t. E essa é a expressão para qualquer t real. Tudo bem? Então, no caso de uma variável aleatória Bernoulli, a função característica é dada por essa expressão aqui. A gente vai agora usar a propriedade FC9, na verdade o que eu chamei de FC9', para calcular o valor esperado aí, que a gente já sabe que é P. Então, vamos lá. Aqui então a função característica de uma Bernoulli avaliada num ponto t qualquer é dada pela expressão pzinho que multiplica o cosseno de t mais 1 menos p. Essa é a parte real desta função avaliada neste ponto. E a parte imaginária é o seno de t. Ah, faltou um pzinho aqui, né? É i vezes pzinho vezes o seno de t. Isso é para t real. Certo? Então, a primeira derivada dessa função no ponto t, já vou adotar aquela mesma notação que introduzimos agora há pouco, vai ser p, que multiplica a derivada do cosseno, é menos seno. Essa parte aqui não importa. Tá? Bom, talvez a gente devesse ter falado anteriormente sobre derivadas de funções complexas, mas da mesma maneira que a gente definiu o valor esperado como sendo o valor esperado componente a componente, enxergando números complexos como vetores no plano, aqui a derivada, quando o argumento é real, a gente vai calcular essa derivada componente a componente. Então essa é a primeira componente de um vetor no plano, e essa aqui é a segunda componente, né? Apenas essa notação não deixa isso tão explícito assim. Mas eu vou derivar componente a componente. Tá? Então isso aqui é como se fosse como se fosse uma função da reta no plano. Tá? Quando eu calculo a derivada desse negócio, eu tenho que calcular a derivada componente a componente daquele vetor, que tem duas entradas, duas componentes. Então esse i não faz nada, né? Ou, se vocês quiserem, se comporta como uma constante, o p também, e a derivada do seno é o cosseno de t. Então a primeira derivada é isso aqui, para t real. Pela propriedade... Opa, deixa eu ajeitar aqui. Pela propriedade FC9', a gente sabe que a késima
derivada. Bom, já vamos botar a primeira derivada. Lá a gente tem a fórmula geral. Então, em particular, a primeira derivada no zero. Isso aqui é igual a i elevado ao casinho lá, nesse caso é 1, vezes a esperança de x na k, nesse caso é 1. Tá? Então, do lado esquerdo aqui eu vou plugar isso que eu tenho aqui. Tá? Bom, quem é essa função aqui avaliada no zero? Seno de 0 é 0, esse termo desaparece. Cosseno de 0 é 1. Então o que sobra aqui, quando eu avalio a derivada no ponto zero, é i vezes p. Então, vamos escrever aqui. φx1 de t é i vezes p. Então, olhando para... botei t ali, né? Não, aqui eu quero agora só avaliado no zero. Então, comparando essas duas expressões aqui, eu concluo que esse camarada aqui corresponde a esse camarada aqui. Isso a gente já sabe, tem uma maneira bem mais rápida de calcular o valor esperado de x, mas ilustra a propriedade FC9. Tá? Então, logo, a esperança de x é igual a p. Isso vale com total generalidade para variáveis aleatórias integráveis. Tá? Se você quiser calcular o valor esperado, uma maneira de fazer isso é através da função característica. E daí, a partir daí, dá para calcular também variâncias, etc. Por exemplo, a variância, agora que eu já tenho a esperança de x, eu poderia calcular a segunda derivada, né? Então eu derivaria essa expressão aqui, certo? Para obter uma nova função de t. Essa nova função de t eu avalio no ponto zero, e isso vai me dar a esperança de x ao quadrado. E daí eu calculo a diferença entre essa nova quantidade que eu obtive, né, e p ao quadrado, pela fórmula lá da variância. Tá? Então, por hoje era isso aí. Está introduzida a noção de função característica. As propriedades importantes são essa, né, de você poder calcular momentos de variáveis aleatórias utilizando a função característica, e aquela outra que eu mencionei, de que, no caso era a propriedade FC6, de que existe uma relação muito forte entre funções características e funções de distribuição acumulada. Então, nos vídeos para a semana que vem, nós vamos introduzir a noção de convergência em distribuição, que é a noção que a gente precisa para falar de teorema central do limite. E uma maneira de você enxergar a convergência em distribuição é olhando para as respectivas funções características. Então, a partir das funções características, a gente consegue enxergar convergências em distribuição, em particular, para o teorema central do limite, a gente vai calcular uma sequência de funções características e ver se esse negócio converge ou não para a função característica da distribuição normal padrão, que é aquilo que o teorema central do limite afirma. Tá? Mas para essa semana era isso aí. Tá? Em seguida, eu vou liberar as demonstrações digitadas aí das propriedades FC1 até FC9, ou FC9'. Vou pular aquelas que eu já disse que são as mais diretas. E, bom, é isso. Então, até o próximo vídeo.